Não é apenas nutrição e exercício, é também sua atitude e como você se recupera, sobre o qual falamos na equação de fisiculturismo. É só quando você presta atenção em tudo que você obtém resultados máximos. Agora, algumas coisas podem parecer mais importantes do que outras. Por exemplo, se você não se alimentar direito, não vai acontecer muita coisa. Então você meio que precisa colocar a nutrição em primeiro lugar, mas isso não é tudo que você precisa fazer. Para treiná-los corretamente, então ter a atitude certa sobre tudo isso. Não seja negativo, não dissipe ou desperdice energia, conserve energia. Tudo isso importa. Então nós ensinamos, é uma abordagem holística. Quer dizer, isto é, sabe, o fisiculturismo é para toda a sua vida. Não é apenas para fazer agora e continuar fazendo, sabe, em qualquer forma que você possa, conforme você envelhece. Vamos contar um pouco da história de Frank Zane, mais conhecido como O Químico. Desafiamos você a encontrar qualquer fisiculturista com proporções melhores que Frank Zane, um dos melhores fisiculturistas de todos os tempos e 3 vezes Mr. Olympia. Frank Zane tem um dos melhores bodies leves do esporte. Nascido em uma cidade de mineração de carvão, Frank Zane enfrentou suas próprias batalhas durante os anos formativos. Apenas aos 14 anos, Zane descobriu sua afinidade pela musculação. Um encontro casual com uma revista de musculação fora da escola acendeu uma chama dentro dele. Inspirado pelos treinos apresentados nas páginas brilhantes, ele não perdeu tempo em adquirir um par de halteres de 30 libras para imitar os exercícios que encontrou. No entanto, a busca de Zane pela musculação foi recebida com desaprovação por parte de seu pai, que acreditava que seu tempo seria melhor empregado em empreendimentos mais práticos. Seu pai aconselhou-o a se fortalecer cortando a grama, na esperança de redirecionar seu foco. No entanto, a paixão de Zane pela musculação queimava muito intensamente para ser apagada. Nos 3 anos seguintes, ele se dedicou diligentemente ao treino, adicionando mais de 30 libras de massa muscular magra. Embora enraizado na Flórida, Frank Zane havia recentemente encontrado o amor com sua futura esposa, Christine, que compartilhava sua paixão e determinação para se destacar no mundo do fisiculturismo. Em 2 anos transformadores, a carreira de Zane atingiu alturas sem precedentes. Ele conquistou o cobiçado título de Mr. America, na cidade de Nova York em 1968, exibindo seu físico notável. Apenas uma semana depois, solidificou ainda mais sua posição ao conquistar a coroa de Mr. Universe na Flórida, triunfando sobre ninguém menos que o icônico Arnold Schwarzenegger. Frank e Christine perceberam que seus sonhos de uma carreira no fisiculturismo não eram mais meras fantasias. Com grande determinação, tomaram a decisão que mudaria suas vidas de se mudar para a Califórnia. Apesar da mudança, Frank continuou a trabalhar como professor de matemática, enquanto dominava simultaneamente o mundo do fisiculturismo, competindo em vários concursos. Frank consistentemente emergia vitorioso ou garantia colocações altas, conquistando a admiração e o espanto de colegas fisiculturistas. Em 1977, tudo mudou para Frank, quando ele alcançou o pináculo final do sucesso no fisiculturismo, o título de Mr. Olympia. Ele não apenas conquistou este prêmio prestigioso, mas o venceu por 3 vezes consecutivas, superando rivais formidáveis no processo. A excepcional simetria e proporção de Frank tornaram-se incomparáveis, consolidando seu status como um verdadeiro ícone no domínio da estética e da força. No entanto, a trajetória da jornada de Frank tomou um rumo inesperado em 1980. Justo quando parecia que tudo não poderia ficar melhor, ocorreu um acidente ameaçador à vida. Frank escorregou à beira da piscina, sofrendo uma perda de sangue severa,
que resultou em uma prolongada estadia no hospital. Esse incidente ocorreu apenas 8 semanas antes da altamente esperada competição Mr. Olympia de 1980. A lesão fez com que Frank perdesse mais de 15 libras de massa muscular conquistada com dificuldade, lançando dúvidas sobre sua capacidade de competir. Na incerteza, Frank recorreu ao seu colega fisiculturista e amigo confiável, Arnold Schwarzenegger, em busca de orientação. Arnold observou a pose de Frank e aconselhou-o a voar para Sydney e defender sua coroa no show Mr. Olympia. Curiosamente, Arnold, preparando-se para seu papel como Conan, o Bárbaro, inicialmente declarou desinteresse em participar. No entanto, na noite antes do evento, Arnold surpreendentemente anunciou seu retorno ao palco. No final, Frank ficou em terceiro lugar, com Chris Dickerson conquistando o primeiro lugar e Arnold Schwarzenegger garantindo o segundo. A competição Mr. Olympia de 1980 permanece como um dos eventos mais controversos na história do fisiculturismo. Frank Zane e outros boicotaram o concurso após a vitória de Arnold, já que muitos especularam que influências políticas afetaram a decisão dos juízes. Apesar de fraquezas significativas, Arnold recebeu o troféu, provocando debates generalizados dentro da comunidade de fisiculturismo. 3 anos depois, a ilustre carreira de Frank chegou ao fim, devido a uma grave lesão no ombro sofrida em um acidente de bicicleta. Recusando-se a desistir da competição Olímpia, Frank persistiu em seu treinamento, adiando a cirurgia necessária. Como resultado, ele conquistou o 4º lugar, mas o dano ao seu ombro exigiu extenso trabalho de reparo. O show Mr. Olympia de 1983 marcou a última aparição de Frank Zane como competidor. Após sua aposentadoria do fisiculturismo competitivo, Frank e sua esposa fundaram o Zane Haven, agora conhecido como Zane Experience. Este santuário serve como um local de treinamento individualizado. Além disso, Frank fundou o Zane Gallery, em Laguna Beach, um espaço dedicado à exposição de fotografias de fisiculturismo e celebração da era de ouro do esporte por meio de seus livros e conteúdo educacional. Frank também compartilha seu extenso conhecimento e expertise com a comunidade em geral, promovendo crescimento e compreensão. A carreira de Frank Zane é nada menos que extraordinária, deixando uma marca indelével no mundo do fisiculturismo. Seu reinado como Mr. Olympia sinalizou uma mudança significativa no cenário do esporte. Na década anterior, Sergio Oliva e Arnold Schwarzenegger haviam dominado, ostentando físicos maiores em comparação com Zane. Arnold, em particular, subiu ao palco com impressionantes 235 libras, enquanto Zane conquistou todos os 3 títulos de Mr. Olympia, pesando menos de 190 libras. Essa conquista notável mostrou o surgimento da estética e proporções como primordiais, eclipsando a ênfase anterior na massa. Ao longo de sua jornada competitiva de mais de 2 décadas, Zane alcançou uma façanha realizada por apenas 3 homens na história, derrotando Arnold Schwarzenegger. Os outros 2 que alcançaram essa notável conquista foram Chester Yorton e Sergio Oliva. Zane também está entre os poucos a garantir o prestigioso título de Mr. Olympia, pesando menos de 200 libras. Além disso, sua cintura, segunda apenas a de Oliva, está entre as mais estreitas na história dos vencedores do Mr. Olympia. Ao longo de sua carreira brilhante, Zane acumulou uma impressionante coleção de títulos, incluindo Mr. America, Mr. Universe, Mr. World e, é claro, Mr. Olympia. Em reconhecimento às suas extraordinárias contribuições ao campo, Frank Zane foi incluído no Hall da Fama Joe Weider em 1994. Ele também recebeu o prestigioso Prêmio de Realização de Vida Arnold Schwarzenegger no Arnold Classic, em 2003. Em junho de 2020, Zane iniciou as filmagens de um documentário de longa-metragem intitulado Frank Zane Defined, narrando sua jornada excepcional. No que diz respeito ao treinamento, Frank Zane seguiu uma variedade de rotinas ao longo de sua carreira. Sua abordagem evoluiu à medida que progredia e dependia das pessoas com quem treinava em períodos específicos. Inicialmente, Zane preferia usar pesos mais leves,
acreditando que essa abordagem, combinada com repetições mais altas, facilitaria o crescimento muscular magro e preservaria suas proporções estéticas. Embora haja verdade em sua crença inicial, tornou-se evidente que apenas pesos leves não o impulsionariam ao palco do Olímpia. Sob a orientação de Joe Weider, Zane fez a transição para levantamento de pesos pesados e reduziu os volumes de treino, abrindo caminho para seu bem-sucedido reinado no Olímpia, após sua vitória em 1977. Após essa vitória, Zane afirmou que a única maneira de ganhar tamanho muscular é por meio de treinamento pesado. Ele observou que o levantamento de pesos pesados permitiu que mantivesse sua massa muscular por períodos mais longos durante os períodos de descanso, enquanto com pesos leves, seu tamanho diminuía mais rapidamente. Quando reduziu a intensidade do treinamento atento aos potenciais riscos do levantamento de pesos pesados, Zane foi cauteloso para evitar lesões ao longo de sua carreira. Mais tarde, sua precaução se mostrou justificada, já que ele enfrentou várias lesões, especialmente na região lombar, nos joelhos e nos ombros, levando em última instância ao término de sua jornada competitiva. Nos últimos anos em que esteve no palco, Zane retornou aos pesos mais leves, priorizando a longevidade. Essa abordagem sempre foi sua preferida, pois acreditava que pesos mais leves permitiam um melhor foco no músculo-alvo. Inspirado por conversas com Larry Scott, Zane tornou-se um forte defensor da conexão mente-músculo. Segundo Zane, o melhor conselho que ele pode oferecer é experimentar, ouvir seu corpo e observar os resultados. Ele defendia mudanças graduais e sustentáveis, em vez de abordagens drásticas ou radicais. Zane manteve seu peso de competição dentro de uma faixa de 5% ao longo do ano, seguindo diretrizes específicas de nutrição, incluindo o consumo de 1 grama de proteína por libra de peso corporal e 0,5 gramas de carboidratos por libra de peso corporal. Além disso, ele enfatizava o consumo de proteína e carboidratos antes e depois dos treinos, e incorporava um shake de proteína pós-treino em sua rotina. A verdade descoberta é que você não precisa levantar pesos enormes para cultivar músculos. Usando forma mais rigorosa, negativos mais lentos e alongamento entre os conjuntos, você pode obter uma bomba incrível em todos os seus treinos. Os números são uma abstração, especialmente para os músculos. Seu corpo não sabe o peso absoluto do que você levanta, só reconhece quão pesado é. O segredo é tornar os pesos mais leves se sentirem mais pesados. Frank Zane.